Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Portugal, Portugal. Enfrentamos mais uma crise, mas somos a nação valente. E que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Sobrevivemos em tempos de guerra, mudamos a história de nações, desenhamos um mapa do mundo com os nossos exploradores. Enfrentamos todos os desafios cara a cara. Não somos de nos encolher. Sim, hoje a fera chama-se coronavírus, é invisível e será uma longa luta, mas somos a nação valente. Cada pessoa é responsável pelo nosso pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Sobrevivemos em tempos de guerra, mudamos a história de nações, desenhamos um mapa de mundo com os nossos exploradores. Enfrentamos todos os desafios cara a cara. Não somos de nos encolher. Cada pessoa hoje a fera chama-se coronavírus, é invisível e será uma longa luta, mas somos a nação valente. Cada pessoa é responsável pelo nosso pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Sobrevivemos em tempos de guerra, mudamos a história de nações, desenhamos um mapa de mundo com os nossos exploradores. Enfrentamos todos os desafios cara a cara. Não somos de nos encolher. Cada pessoa hoje a fera chama-se coronavírus, é invisível e será uma longa luta, mas somos a nação valente. Cada pessoa é responsável pelo nosso pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Sobrevivemos em tempos de guerra, mudamos a história de nações, desenhamos um mapa de mundo com os nossos exploradores. Enfrentamos todos os desafios cara a cara. Não somos de nos encolher. Cada pessoa hoje a fera chama-se coronavírus, é invisível e será uma longa luta, mas somos a nação valente. Cada pessoa é responsável pelo nosso pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Sobrevivemos em tempos de guerra, mudamos a história de nações, desenhamos um mapa de mundo com os nossos exploradores. Enfrentamos todos os desafios cara a cara. Não somos de nos encolher. Cada pessoa hoje a fera chama-se coronavírus, é invisível e será uma longa luta, mas somos a nação valente. Cada pessoa é responsável pelo nosso pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Sobrevivemos em tempos de guerra, mudamos a história de nações, desenhamos um mapa de mundo com os nossos exploradores. Enfrentamos todos os desafios cara a cara. Não somos de nos encolher. Cada pessoa hoje a fera chama-se coronavírus, é invisível e será uma longa luta, mas somos a nação valente. Cada pessoa é responsável pelo nosso pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Sobrevivemos em tempos de guerra, mudamos a história de nações, desenhamos um mapa de mundo com os nossos exploradores. Enfrentamos todos os desafios cara a cara. Não somos de nos encolher. Cada pessoa porque também foi muito rápida, ninguém estava preparado para ela e naturalmente o medo apoderou-se de todos nós. Há pessoal, enfermeiros, assistentes, médicos infectados também, nesse lar? Neste lar há 26 funcionários infectados. 26 funcionários infectados. Tem equipamento médico suficiente? O equipamento médico suficiente, com certeza que é a própria saúde, a delegação de saúde, que fornece, através da Segurança Social, que é quem tutela os lares aqui em Portugal, que dá o apoio. Mas, logicamente, este apoio tem que passar muito agora, porque, enfim, existe dificuldade de se conseguir ter pessoal técnico, quer médico, quer farmacêutico, quer enfermeiro, para ir para o lar. E, portanto, é muito feito com gente voluntária, muito feito com gente que está a acabar os seus cursos e que, naturalmente, se substitui ao pessoal técnico do lar. Felizmente que a médica do lar que não está infectada, que é uma médica que também é do hospital aqui de Baixo Boga, em Aveiro, e, portanto, naturalmente, tem conhecimento suficiente para ser um pouco a muleta
e organizadora do trabalho a ser realizado. Uma última questão. Eu sei que há alguns lares aí que lutam com falta de algum equipamento, como zarcatores, como aconteceu com o Ribau Esteves no lar em Aveiro, e que estão há uma semana à espera que chegue material. O senhor debate-se também com esse problema? Eu acho que isto é um problema nacional, é um problema da própria região. Efetivamente não existe neste momento uma resposta pronta da Autoridade da Saúde, que é quem tem essa responsabilidade. Como eu dizia, não tem uma resposta pronta e, portanto, muitas das vezes essas situações têm um tempo de espera. Felizmente que nós aqui em Ilha não tivemos esse tempo de espera, fruto, e tenho que reconhecer, da médica do lar, que sendo médica no Centro Hospitalar de Aveiro, conseguiu, junto do mesmo centro, que os tais testes ficassem logo disponíveis. E ato imediato em que apareceu a primeira vítima do hospital, logo no dia a seguir iniciámos os testes e em 3 dias foram feitos os testes a toda a gente do lar. Os lares são, de facto, o grande problema e parece ser o problema global, não é só em Portugal, é também nos Estados Unidos. Até hoje mesmo aconselharam alguns familiares a retirarem os mais idosos dos lares durante algum tempo. Esse é, de facto, um problema muito complicado. Mas ouvimos outra vez para Newark. Sim, Luís, viemos para Newark e na linha dos lares, em Elizabeth, ontem faleceram 22 pessoas também num lar, o que é de lamentar. Em Newark a situação acompanha um bocadinho aquilo que se passa em todo o país, em todo o Estado. Em New Jersey foram contabilizados 47.437 casos, a lamentar 1.504 mortes. Claro que vamos ter nos próximos tempos algumas manifestações de solidariedade. Uma delas já divulgámos aqui, podemos repeti-la, será importante também. Correto, em colaboração com o vereador Augusto Amador, o YB, DYCC e o grupo Seabras Foods, a partir do dia 25 de abril, às 10 da manhã, os idosos, as pessoas em necessidade, podem ir ao Little City Hall, na Monroe Street, aqui no bairro Leste, e apanharem os seus cupons que poderão ser utilizados em todos os supermercados do Grupo Seabras. Portanto, uma gentileza. O vereador Augusto Amador acabou de referir que o empresário António Seabra vai amanhã, portanto, fazer a sua doação de $10.000 para que este fundo possa começar a decorrer no dia 25 de abril, a partir das 10 da manhã. O que é uma ótima notícia. É uma ótima notícia. A Phil Murphy anunciou hoje também, no seu comunicado televisivo, que a construção não essencial vai ser proibida em New Jersey a partir das 8 horas desta sexta-feira, salvo raras exceções. Correto. E o que é não essencial? Construções em hospitais, escolas, em departamento de transporte, departamento de utilidades públicas e reparações de emergência não estão incluídos. Também nesta ordem hoje adiantada, todos aqueles trabalhadores que trabalham, portanto, em armazéns, e é uma das grandes questões que nós temos, as companhias têm que obedecer à distância social. Se não estão dentro da distância social, a pessoa pode ficar em casa. Atenção às carrinhas da construção de manhã, porque com certeza que pode haver perguntas no meio da estrada, não é? A polícia pode perguntar o que é que vão fazer. A pergunta vai perguntar, portanto, e se essa pessoa vai fazer algum trabalho dentro daquele não essencial, tem que prestar provas, tem que ter documentação, o que é um bocadinho talvez difícil para aquelas pequenas e médias empresas, só se forem subcontratores, o que poderá ser uma situação a ter em conta. Também, debaixo da ordem executiva hoje assinada, importante, Luís, os estabelecimentos comerciais têm que operar a meio gás. Quer dizer que, se um departamento de bombeiros permite que uma loja tenha 100 pessoas dentro, a partir de hoje, às 8 da noite, essa loja só pode ter 50 pessoas, portanto, 50%. E, o mais importante, máscaras e luvas. Pois, o PSG, por exemplo, vai doar 200.000 máscaras
ao estado de New Jersey e bem falta fazem. Bem falta fazem porque debaixo desta ordem executiva empregados e clientes devem ter o rosto tapado e devem estar a usar luvas. Portanto, é fundamental que isso aconteça, mas temos também muitas outras notícias, por exemplo... Eleições privadas? Eleições, a primeira volta, as primárias no estado de New Jersey foram mudadas do dia 2 de junho para o dia 7 de julho, numa medida que, por certo, vai dar que falar, porque aquilo que aconteceu hoje no Michigan foi algo difícil de explicar. Bernie Sanders desistiu da corrida às presidenciais e abriu o caminho para Joe Biden, que deverá ser o adversário de Donald Trump nas próximas eleições. Isto no dia em que os principais jornais nos Estados Unidos falam da possibilidade do voto por correspondência, algo que os republicanos não estão muito de acordo. Muito de acordo, não é? Em relação ao NURC ainda, a Ras Baraka tem feito comunicados praticamente diários e tem informado as populações do que se está a passar na cidade. Surge com novas estratégias, novas ideias. Basicamente, o que é que foi dito hoje? Vamos passar com Ras Baraka. Right now in Newark, we have 1,939 positive cases. Yesterday, we had 1,736. So that's about an increase of almost 200 or 200 cases an increase. 1,939 today, 1,736 yesterday. We have 92 deaths as I speak. 92 people in our city have died from the coronavirus. 92. Yesterday at 2 o'clock, we were at 68. I reported 68 on my call. By the time I got off of Facebook Live, so at 2 o'clock, we had 68. At 5:30 yesterday, we went to 80. So from 2 o'clock to 5:30, the numbers changed from 68 to 80. As I report now, we're at 92, right? So from this Facebook Live, we're at 92. I'll get another number after Facebook Live. That's how rapidly we are perishing from this because our hospitals are overrun. Também houve um bom exemplo do governador do estado, Phil Murphy, que hoje anunciou que padarias, pastelarias, restaurantes, para o senhor telespectador ir buscar a sua refeição, take-out, terá de ter consigo luvas, máscara e também luvas de proteção, como já lhe disse, para o rosto. Parece ser, de facto, uma boa ideia, porque protege não só as pessoas que atendem, mas também as pessoas que vão adquirir os produtos que vão comprar. E estamos a falar em gastronomia, o bairro leste, o Ironbound, é famoso por essa gastronomia e contabilizou hoje à 1 da tarde já 252 casos debaixo do zip code 07105. Mas nós temos... Que é a maioria do zip code de Newark, pelo menos do coração do Ironbound. Do coração do Ironbound é a maioria. Temos outros zip codes com menos incidência. Notamos também no 07104 um grande número, 356, um bocadinho mais a norte, e o outro zip code com mais casos é o 07107, com 274. E como é que está Harrison, por exemplo? Harrison, portanto, para corresponder às expectativas dos nossos telespectadores, tivemos o prazer de falar com o Mayor Fife. Ainda não tínhamos falado com ele. Ainda não tínhamos falado. Mayor Fife. Can you tell us the situation in Harrison? As of yesterday, we had 104 positive tests. We've had 4 deaths, one a town official, a long-time employee, old friend of mine. He was 74 years old. We've had one policeman who's actually the police chief is in the hospital. He's recovering from the virus. The fire director, not the fire chief, the fire director also is recovering from the virus. We've had one policeman and one fireman out with the virus.
one member from DPW, and also from the dispatch office where the ambulance in fire calls go in. So we've had a couple of people who have been sick. All of our departments, the library's been closed, the senior citizen center's been closed, the town hall's been closed. People can come in the back of the town hall. Again, we're looking into getting a site for testing. We've been discussing that for the last week with the North Hudson Community Action Corporation. And hopefully we're going to be coming up with something in the near future to have our citizens in Harrison, Kearney, and East North all tested. O Mayor de Harrison, James Fife. Agora vamos um pouco mais para norte, para Massachusetts, porque Massachusetts reportou hoje 77 mortos, hoje para 433. 16.990 pessoas estão infectadas, é um aumento de 1.579 desde ontem. Portanto, este surto está a seguir para norte, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island e outros estados do norte da costa leste. Se reportou hoje 77 mortos, hoje para 433. 16.990 pessoas estão infectadas, é um aumento de 1.579 desde ontem. Portanto, este surto está a seguir para norte, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island e outros estados do norte da costa leste. Se reportou hoje 77 mortos, hoje para 433. 16.990 pessoas estão infectadas, é um aumento de 1.579 desde ontem. Portanto, este surto está a seguir para norte, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island e outros estados do norte da costa leste. Se reportou hoje 77 mortos, hoje para 433. 16.990 pessoas estão infectadas, é um aumento de 1.579 desde ontem. Portanto, este surto está a seguir para norte, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island e outros estados do norte da costa leste. Se reportou hoje 77 mortos. Tivemos 2 óbitos também nos últimos 2-3 dias. Atualmente é só 2 ainda e bem, espero que esse número se mantenha baixo. Do ponto de vista económico, muitos analistas falam que... Portanto, este surto está a seguir para norte, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island e outros estados do norte da costa leste. Se reportou hoje 77 mortos. Tivemos 2 óbitos também nos últimos 2-3 dias. Atualmente é só 2 ainda e bem, espero que esse número se mantenha baixo. Do ponto de vista económico, muitos analistas falam que... Portanto, este surto está a seguir para norte, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island e outros estados do norte da costa leste. Se reportou hoje 77 mortos. Tivemos 2 óbitos também nos últimos 2-3 dias. Atualmente é só 2 ainda e bem, espero que esse número se mantenha baixo. Do ponto de vista económico... Estavam a trabalhar, fazem compras, pagam sales tax, meals tax, vão aos restaurantes, tudo isso está fechado. Também não fazem ou não contribuem para os income tax do Estado. Portanto, o Estado está a ver uma queda na verba, está a ver uma queda e estamos à procura dos números. Eu acho que vai ser mais indicativo quando tivermos a informação, em especial no mês de abril, que só será no princípio do mês de maio que se saberá esses números, quais são as verbas e a queda de verbas para o Estado. Mas temos a antecipar isso, né? Nós já temos, mas não fazem a Assembleia com os income tax do Estado. Portanto, o Estado está a ver uma queda na verba, está a ver uma queda
para analisar e começar os números. Eu acho que esse vai ser mais indicativo de fazer tivemos informação, em especial o mês do orçamento, que só será do Estado de Massachusetts, que vai quantificar os números quais são as verbas e cada verba dia 30 de junho, mas já estávamos a antecipar isso. Estávamos em fase a Assembleia com os incomplex do Estado. Portanto, o Estado sabe ver uma queda na verba para analisar os seus números. Eu acho que esse vai ser mais indicativo de fazer tivemos informação, em especial o mês do orçamento, só será do Estado de Massachusetts, que vai quantificar os números quais são as verbas e cada verba dia 30 de junho, mas já estávamos em fase a Assembleia com os incomplex do Estado. O Estado sabe ver uma queda primeiro na verba a Tony Cavalo a falar já num vai ser mais indicativo já vem de longe esta ideia. Vamos ao outro extremo do país, da Califórnia, onde já está praticamente 18 mil casos, com poucas vítimas mortais. 455 vítimas, mas nós falámos com Miguel Alves na véspera de receber o primeiro cheque. A Tony Cavalo a falar já num bastante na última semana e meia, já cerca de 16 mil casos positivos. A faixa etária continua praticamente igual à anterior, ou seja, 50% dos casos são em pessoas com idade inferior a 50 anos. Há 2.600 pessoas nos hospitais, 1.100 nas unidades de cuidados intensivos. Infelizmente, já há 374 óbitos. Na parte positiva do caso é que já fizeram 158 mil testes e desses 158 mil, 93% já sabem os resultados. Por isso é uma evolução positiva na identificação de casos positivos de Covid-19. Os 3 condados com mais casos são onde se situam as 3 maiores cidades da Califórnia. O condado de Los Angeles, que tem atualmente cerca de quase 40% de todos os casos positivos aqui na Califórnia, seguido o condado de San Diego e, em terceiro lugar, o condado de Santa Clara, onde se situa a cidade de São José, que é a 3ª maior cidade da Califórnia. E falando na área da Baía de São Francisco, os 6 condados que fazem parte desta área, desta zona metropolitana, já notificaram as escolas públicas que estarão encerradas até ao fim do ano letivo. E por isso mesmo não haverá graduações, ou foram adiadas ou foram mesmo canceladas. A situação com a comunidade portuguesa, claro, o cancelamento dos eventos já no mês de maio e junho, o impacto, digamos assim, em empresas que apoiam esses eventos, os artistas que atuam nesses eventos também, os salões de festas, e também o reajuste do modelo de gestão das pequenas empresas, essas que oferecem serviços e bens essenciais, como o distanciamento dos clientes, o serviço de take-out, no caso de restaurantes, etc. Para as empresas que não oferecem serviços essenciais, pois perderam o rendimento, estão a perder esse rendimento durante esta época de pandemia e por isso a situação continua delicada e complicada e vamos ver como vai evoluir nas próximas semanas. Estas preocupações são, portanto, comuns em todo o país, em todo o globo. Por exemplo, em Portugal, a PSP e a GNR estão nas estradas a impedir que os residentes circulem entre concelhos. Em muitos casos vai ser uma Páscoa sem família, mas para evitar contágios. Portanto, a partir das 0 horas desta quinta-feira, amanhã, até domingo, não há comboios, não há circulação, neste caso ferroviária, e também não há aviões no ar. Noutro parâmetro, temos também uma informação que nos vem do Consulado de Portugal em Newark.
e que é muito importante para os nossos telespectadores. É muito importante porque em período de crise não há férias e o consulado continua a trabalhar, portanto, por marcação para casos graves. Se tem algum caso que precisa de uma imediata atenção, pode ligar ao 973 643 4200 ou então através do e-mail consulado.newark@mne.pt. Portanto, e presencialmente para assuntos muito importantes. E muito importante é este convidado que nós temos em linha, por quem eu nutro de facto uma grande admiração. Foi procurador da República, Distrito de Toronto, em um bairro de Nova Iorque, há alguns anos atrás. É um grande advogado e é um ícone da comunidade portuguesa. Jorge Castro está em direto connosco via Skype. Tony Castro, muito boa noite. PT. Como é que está a tua região por aí? Para assuntos muito importantes. E muito importante é Tony Castro, muito boa noite. Este convidado que nós temos em linha, por quem eu nutro de facto uma grande admiração. Foi procurador da República, Distrito de Toronto, em um bairro de Nova Iorque, há alguns anos atrás. É um grande advogado e é um ícone da comunidade portuguesa. Jorge Castro está em direto connosco via Skype. Tony Castro, muito boa noite. PT. Como é que está a tua região por aí? Para assuntos muito importantes. E muito importante é Tony Castro, muito boa noite. Este convidado que nós temos em linha, por quem eu nutro de facto uma. Eu creio que estamos a ter algum problema com esta ligação direta com o Tony Castro, que tencionamos ter em linha, e portanto nós vamos abrir os telefones e quando tivermos o problema resolvido vamos tentar o Tony Castro outra vez para ver se funciona. Tony Castro, estamos no ar. Olá, Tony. Agora sim, viva. Estou aqui. Olá, boa noite, Luís. Boa noite. Como é que está Nova Iorque? Nova Iorque está péssimo. Tivemos o pior dia hoje, não é? Em mortes tivemos para cima de 700 mortes, não é? Que foi o pior dia até agora. Tony, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Como advogado, muitas das questões que nós estamos a receber aqui no programa dizem respeito às relações senhorio-inquilino. Como é que uma pessoa que é senhorio deve olhar para esta pandemia, para o impacto económico e também, no outro lado da moeda, como é que um inquilino deve responder? Portanto, houve leis a nível federal e a nível estadual, não é? Aqui em Nova Iorque. A nível federal houve o CARES Act, não é? Que foi, claro, pelo presidente Trump, que dá a inquilinos o direito de ficarem nos apartamentos por 4 meses sem ter que pagar renda. Agora, temos que esclarecer isto. Quer dizer, não são obrigados a pagar a renda nos próximos 4 meses, mas continuam responsáveis pela renda. Ok? Ou seja, o senhorio, depois dos 4 meses, pode tentar coletar essa renda. Isso aplica a prédios que tenham empréstimos federais, com ajuda federal, não é? Portanto, um FHA loan. Ou prédios que façam parte de programas like Section 8, aqui em Nova Iorque, não é? Que recebam alguma assistência do governo. O que é um bocadinho diferente daqui de New Jersey. A nível do Estado de Nova Iorque, o governador aqui passou uma lei em que os inquilinos têm 3 meses para onde não têm que pagar a renda. E, novamente, isto não significa que não sejam responsáveis por a renda, não é? É um moratório, não é? Pronto, já percebemos que é um bocadinho diferente de Nova Iorque, mas depois tudo vai dar ao mesmo. Não quer dizer que eles deixem de pagar a renda e acabaram, não pagam mais a renda, não é assim? Não. A responsabilidade por pagar a renda continua. Simplesmente os pagamentos estão, digamos, suspensos por 3 meses aqui no estado de Nova Iorque. A nível federal, ou seja, se há um prédio que recebe, tem um empréstimo, um mortgage, que está ligado ao federal, como um FHA,
esses 3 meses passam para 4 meses. Ok? Agora, como é que esse processo acontece? Acontece que o senhorio não pode ir a tribunal tentar retirar o inquilino. Quer dizer, não é? Eu estou a ouvir 2 vozes. Eu também estou a ouvir vozes do outro lado, mas acho que é a nossa regi com alguma interferência. Eu estava a dizer que aqui também é a mesma coisa. Portanto, isto não quer dizer que eles deixem de pagar renda. Eles ficam sempre com a responsabilidade desses meses. E é fundamental que as pessoas tenham isso presente. Portanto, a comunicação entre senhorio e inquilino é fundamental. Claro. Exatamente, quer dizer, pode até haver um acordo entre o senhorio, não é, e o inquilino, onde, portanto, os meses de abril e maio, não é, podem ser pagos mais tarde. Possivelmente poderá haver ajuda do governo para inquilinos, não é? E para senhorios, não é? Não sabemos quando é que isto termina e não sabemos quanto mais ajuda tanto o governo federal como o governo estadual pode dar, não é? Claro. Tanto a senhorios como a inquilinos. Portanto, por agora, o importante é o senhorio, não é? Continuar a mandar as cartas, não é? Para o inquilino, a indicar que não recebeu a renda, e se pagar a renda, claro, ficar com os recibos, fazer tudo normalmente. Mas os pagamentos, tecnicamente, podem ser suspensos por o inquilino. Mas, como eu digo, novamente, não quer dizer que o inquilino não seja responsável por o pagamento. Tony Castro, muitíssimo obrigado. Temos outra pequena pergunta, não sei se continua em linha. Está em linha. A NAIPALC, da qual tu és vice-presidente, portanto, tem um fundo de apoio legal para responder a perguntas que residentes e empresas possam ter. Esse fundo de apoio legal, como é que funciona? Bem, essencialmente foi uma iniciativa, não é? Que a Rosa Leal, que é a presidente da NAIPALC, ou seja, New York Portuguese American Leadership Conference, que é de longe a maior associação aqui em Nova Iorque, não é? Da comunidade portuguesa, e o resto do grupo, não é? Dos diretores, tivemos a iniciativa de criar um Legal Task Force, não é? Temos pelo menos já 3 advogados luso-americanos, sou eu, a Carla Pinto e a Alissa Valente. Portanto, somos 3 advogados que nos oferecemos voluntariamente para tentar responder algumas perguntas, principalmente sobre bens, não é? E testamentos, porque é isso que preocupa, eu penso, neste momento, grande parte da comunidade, não é? E então estamos disponíveis, não é? Se a comunidade, membros da comunidade querem contatar a NAIPALC, podem contatar a NAIPALC e depois, ou seja, eu, ou a Alissa, ou a Carla, que vamos tentar responder a perguntas, e se há outros advogados luso-americanos que queiram fazer parte deste Task Force da NAIPALC, claro, são todos convidados. Trabalhamos todos juntos para o mesmo fim, não é? Ou seja, tentar nos ajudar uns aos outros, não é? Estamos aqui, a NAIPALC sempre serviu para o prol da comunidade e a tentar ajudar a comunidade. Não é a primeira vez, nem será a última, não é? Portanto, estamos disponíveis. Pessoas que queiram ajuda da NAIPALC devem contatar a NAIPALC e depois, ou seja, eu, ou a Alissa, ou a Carla, ou até outros advogados, tentamos responder a perguntas. Depois vão enviar-nos com certeza o telefone e os e-mails para que as pessoas possam ter esse contacto num dos próximos programas. Eu agradeço a tua presença. Muito obrigado também. E agora sim, linha aberta para os telespectadores que vão estar connosco e que vão fazer as suas perguntas. Entretanto, uma notícia boa. Já foi testada a primeira cobaia humana com vacina para o Covid-19, o que é uma notícia mais ou menos boa, não é? É uma notícia mais ou menos boa porque quer dizer que estamos a avançar na linha experimental
que poderá, quiçá, levar-nos a uma conclusão, a uma vacina que possa resolver este problema. Claro. Vamos para Newark. Muito boa noite, Newark. Faz favor. Olá. Eu recebi aqui umas mensagens, inclusive de suas amigas, WhatsApp. Eu já mandei para aí até uma mensagem pelo text message, mas não sei se vocês receberam, se não, para o mesmo telefone. Tem aqui a dizer que é um cupão com um plano social que dão $877 com 30 centavos para toda a gente, não importa que seja legal ou ilegal. É verdade, porque estamos em pânico com muita gente. Olha, eu não tenho esta informação. Eu não tenho essa informação e tenha muita atenção. Portanto, os chamados scams estão aí fora e se pede alguma informação pessoal, e passo a referir número de seguro social, conta de banco, conta de cartão de crédito, não providencie. Não acredite. Para carregar no link. Não faça. Nada. Eu avisei as pessoas, cuidado, se é verdade ou se é mentira, e vão-me tentar informar. Claro. Não tente. Ignore completamente. Pois, ainda bem que ligou, porque isto é um aviso que nós já fizemos várias vezes, e ainda bem que o meu amigo trouxe à baila este assunto, porque agora... Agora toda a gente vai tentar roubar os outros. E então nós temos que avisar a nossa comunidade para que esteja atenta, não é? Qualquer coisa que está mal. Exatamente. Muito Mas obrigado. não podemos fazer nada. Muito obrigado, agradeço muito a sua atenção. E sobretudo as pessoas mais idosas, que são as pessoas a que acreditam mais facilmente nesses esquemas, em que dizem, olha, nós pagamos já o seu pacote de estímulo, damos já o dinheiro, e afinal de contas é mentira. É Querem mentira, não faça pessoa. isso. Enquanto recebemos a próxima chamada, quero referir que o Ironbound Boys and Girls Club, juntamente com o Salvation Army, na cidade de Newark, estão, portanto, a entregar comida, refeições. Podem chamar para o 973-792-8682 e pressionar aí sim o número 1. Sim. Muito boa noite, Newark. Faz favor. Sim, boa noite. Olá, boa noite. Henrique. Diga, por favor. Sim, eu queria que me explicasse uma coisa. O meu marido, ele tem Social Security. Ainda não tem o Green Card. Eu sou cidadão. Será que eu tenho direito a esse dinheiro que o Estado está a dar? Espera aí, ele fez Tax ID Number ou tem cartão verde? Já tem social, não tem ainda o cartão verde. Mas foi através do Tax ID Number? Não, portanto, o caso dele, ele está à espera, qual é a situação, portanto? Está à espera porque eu já tinha a entrevista, só que foi cancelado derivado a este problema que está a acontecer. Tecnicamente, ele não é ainda residente legal. Pois. Portanto, eu penso que deve não criar muitas expectativas. A senhora, como cidadã, vai receber os 1.200, se faz menos de $75.000. Eu não trabalho. Pois, mas se fazem impostos conjuntamente e os dois menos de 150 mil, portanto, irá receber a sua cota parte. Agora o seu marido não acredita. Não, porque ainda não se tivesse, por exemplo, à espera, tivesse o caso aprovado, poderia, mas aí está, vamos referenciar os impostos de 2019, é um problema porque nada está aprovado ainda. Muito obrigado. A explicação está dada. Tenho uma notícia má também. O presidente do ShopRite de New Jersey morreu vítima de coronavírus também. É uma notícia de hoje de manhã e ele era o responsável do ShopRite de New Jersey. Morreu com esta doença. Vamos para a Elizabeth e saber... Olá, Elizabeth, boa noite. Olá, boa noite. Não é Elizabeth nome, é Elizabeth... Alô, boa noite. Boa noite. Não é Elizabeth nome, é Elizabeth de localização. Diga. Ok, eu estou aqui a falar de Elizabeth só por uma curiosidade. Diga. Com tudo isto que se está a falar agora devido à pandemia de corona, que todo mundo, bancos fazem o postpone dos mortgages, que os landlords têm que fazer o postpone das rendas. Isso é só por curiosidade. A cidade de Elizabeth mandou uma carta aos residentes a dizer que não se esqueçam que
que o dia 1 de maio é dia de pagar as taxas. Em vez de darem qualquer coisa, dizer vamos dividir o segundo trimestre em dois tranches, tentar ajudar as pessoas com as taxas, não se esqueçam que dia 1 de maio é dia de pagar as taxas e podem pagar online com o small fee. Eu não... É só uma curiosidade. Eu creio que houve um recuo da autarquia, ainda não temos conhecimento disso. Eu não consegui confirmar hoje, mas penso que brevemente poderá haver boas notícias nessa linha. Não me foi, volto a repetir, ainda confirmado, mas esperamos até ao final da semana ter essa informação, porque não só Elizabeth como outras autarquias como ele sai, já ouvimos estão a mesma coisa trabalhar, também. portanto, nessa direção. Dar-lhe mais 2 meses, ou 1 mês ou 2 meses para pagar as suas taxas. Mas quando tivermos a certeza, nós dizemos. Está bem? Ok, obrigado. Obrigado. A explicação está dada. E já que falamos em Elizabeth, Luís, hoje foram contabilizados 1.566 casos na cidade, a lamentar 38 mortes. Numa linha muito mais positiva, o Mayor Chris Bollage e o Freeholder Sérgio Granades, em colaboração com o World Kitchen, estão a entregar refeições em 2 localizações, na Salem Road e Ann Street, 4 mil refeições por dia. É um número enorme. Fantástico. E vamos ter que falar de certeza com o Sérgio Granados sobre isso na sexta-feira. Já está agendado. Muito boa noite. Como está? Está em English Town, faz favor. Boa noite. Boa noite. Agradecer ao Sr. Luís Pires e ao Sr. Rick. Gosto muito do seu programa. Muito obrigado. Do seu programa. Todos os dias estou sempre pendente da hora para ver. Mas acho uma coisa tão ridícula as pessoas estarem sempre a chamar e fazerem sempre a mesma pergunta pelas $1.200 que o governo... Isso não é um ordenado mensual, é semanal, é simplesmente uma oferta do governo que nós todos temos que agradecer esse cheque. Não estamos sempre a perguntarem, porque é todos os dias a perguntarem a mesma coisa. Eu tenho uma explicação para isso e agradeço muito a sua chamada também. Mas eu tenho uma explicação, já conversei com várias pessoas sobre isso e vou explicar agora. É o seguinte, é que geralmente muitos dos nossos conterrâneos ganham ordenados de cheque a cheque, que é como quem diz, de 2 em 2 semanas, recebem o seu ordenado, têm algum desse dinheiro para pagar a renda, o outro para a alimentação, para o carro e algum para a renda. Portanto, os $1.200 são muito bem-vindos e muito precisos para muitos dos portugueses, luso-americanos e outros que habitam neste país e que precisam desse dinheiro para pagar a renda. De forma que isso vai ajudá-los, pelo menos, a dizer eu estou bem durante mais um mês. É um estímulo. É um estímulo. Por isso é que se chama pacote de estímulo. E eu aí não levo mal, até acho muito bem. E depois muitas pessoas não estão devidamente informadas e a lei em si pode ser complicada de entender. Então temos que estar sempre preparados. Pode ser por vezes repetitivo, mas mais vale falar 2 vezes do que omitir algo que depois... mais vale $1.200 na mão do que um passarinho a voar. Muito boa noite, Newark, faz favor. Sim, boa noite. Olá. A minha pergunta é a seguinte: eu acabei de ouvir o senhor advogado de Nova Iorque a falar. Ele simplesmente só falou sobre os inquilinos. Exatamente. Não são obrigados a pagar de 3 a 4 meses. São obrigados. Como é que ficam? Eles podem estar ali 3 meses, mas são obrigados a pagar a renda. São obrigados e o senhorios foi aprovado pelo Estado, portanto têm 13 meses também para pagar a sua hipoteca. Portanto, isso foi aprovado federalmente já, quer em Nova Iorque, quer também em New Jersey. Portanto, neste momento, para os inquilinos, o que está a acontecer é muito fácil, é que os tribunais não estão a receber casos. Então, dá uma margem de manobra, e por isso é que ele referiu isso, e nós esperamos ter não também... Não só aos inquilinos, mas também aos proprietários. Correto, para saberem com que linhas é que se podem cozer. Exatamente. Não é? Portanto, não se preocupe, porque o seu dinheiro vai recebê-lo com certeza absoluta. Muito obrigado também pela sua informação.
E isto é, portanto, são aquelas situações em que as pessoas, portanto, entram um bocadinho em pânico, porque parece que só estamos a olhar para uma face do problema. Não, o problema tem múltiplas dimensões e é verdadeiramente possível nós irmos ao encontro dessas respostas. Também nessa linha, Luís, quero adiantar que ontem muitos dos telespectadores falaram sobre a questão de limpeza. Amanhã vamos ter uma reportagem feita e também falámos com o diretor de saneamento da cidade de Newark, que nos vai dar as respostas que todos nós queremos entender. Eu espero que ele tenha uma boa resposta, não é? Porque não me perdoo, não é? Muito boa noite, Newark, faz favor. Boa noite. É o seguinte, eu queria saber se, portanto, eu estou documentada, eu e o meu marido, mas eu tenho pessoas de família que estão indocumentados, esses não têm qualquer direito a nada. Não. Não tem, minha senhora, não tem. Não. Só os filhos é que têm, não é? Os que nasceram cá, se nasceram cá... E mesmo aí, portanto, é preciso fazer uma interpretação muito correta da lei e nós vamos ter um advogado de New Jersey também, possivelmente na sexta-feira, desde já um agradecimento ao Dr. John Pinho que se prontificou a colaborar connosco, porque mesmo aí a interpretação tem que ser muito bem feita, porque se é um TIN number não vai qualificar. Portanto, cada caso é um caso específico e nós queremos ter a certeza que a informação providenciada é correta. E não sabemos se a pessoa, se a criança está nos seus income taxes, portanto, se está incluída nos seus income taxes, depende se poderá receber ou não. Mas na sexta-feira vai ficar com certeza absoluta informada de toda essa situação relacionada com quem vai receber, quem é que não vai receber, as crianças, os dependentes, os desabilitados. Portanto, há toda uma mescla, uma panóplia de informações que nós lhe podemos oferecer com o Conselho Jurídico do John Pinho. Também na sexta-feira, Luís, uma das questões que ontem correram no nosso programa tem a ver com aquele segundo teste que não está a acontecer. Nós tivemos a oportunidade de falar com profissionais de saúde que explicaram a razão do porquê de não estar a acontecer, quando era lógico que isso acontecesse, e na sexta-feira temos essa informação. Para já, se foi diagnosticado e se sente melhor, faça o follow-up com o seu médico de família. Exatamente, porque depois teria que fazer um segundo teste de despistagem, mas não está a ser feito porque não há suficientes. Quando o Presidente Donald Trump prometeu 5 milhões e só foram entregues até agora 1,6 milhões de testes. Muito boa noite, Linda, faz favor. Boa noite à produção, cumprimentos à produção. Acho muito obrigado. Salutar o vosso trabalho, que tem feito em prol da comunidade em língua portuguesa. Muito obrigado. Portanto, a minha preocupação neste momento é o seguinte. Eu, por razões profissionais, fico-me dirigir a Januário, onde eu vejo descartável, luvas por todo lado. As pessoas não estão a ter preocupação em tudo que é descartável, de máscaras, luvas, tudo estão a pôr em qualquer lado, quer dizer, haviam de colocar nos seus devidos lugares, não é? Ainda bem que chamou a atenção, porque é uma situação que já aqui foi mencionada várias vezes e nós pedimos uma vez mais aos nossos conterrâneos, sobretudo aos portugueses, já que eu acredito que os americanos não vejam este programa e muito menos os hispânicos, embora tenhamos muitos os conterrâneos brasileiros que ouvem o nosso programa. Não façam isso, não deitem as luvas para o chão, as máscaras, há recipientes, sobretudo na área da ferriceria, mas espalhado por todo o Ironbound. É inaceitável porque por este caminho as pessoas se convencem de uma coisa, nos próximos meses vamos começar a comer peixe de plástico. Pois, não é? Pois, tem razão. Eu agradeço muito a sua atenção e o aviso fica feito. Ele tem razão, este nosso tem razão e o aviso fica feito porque nós estamos a atingir o pico da pandemia. E isso é fundamental. E eu quero desde já, uma vez mais, lançar os números de telefone. Se tem sintomas, 99,3 de febre, vômitos, diarreia, falta de paladar, em Elizabeth, 908-373-5105, em Newark,
324-9950 para fazer a triagem para um possível teste. Aqui na área de Newark, qual é a triagem, portanto, o local de triagem mais... Wick Park okay. e Sabib no Condado de Union, no King College. Só para referir, o Condado de Union é o centro de testes que mais testes realizou em todo o estado de New Jersey. Ontem, em conversa com um dos responsáveis, foram feitos 564 testes. O que é muito bom, claro. Muito boa noite, faz favor, Harrison. Está em linha. Obrigado. Boa noite, faz favor. Boa noite. Diga. Sim, boa noite. Boa noite, estou a ouvi-lo, diga. Eu estou a falar de Harrison, okay. Eu ouço sempre o vosso programa. Boa noite, eu gosto imenso. Muito obrigado. Não escuta a sua televisão. Escute-nos a nós só, está bem? Sim. Porque está um delay de 12 segundos, portanto vai ter que baixar um bocadinho o volume do seu televisor. Sim. Diga. Boa noite. Boa noite, diga. Eu estou a falar de Harrison e eu vejo sempre o programa de vocês e gosto imenso. A única coisa que eu não estou a compreender muito é que vocês dizem na televisão que os inquilinos que por 3 meses que não se quiserem não podem pagar, mas são responsáveis, está tudo certo, e dizem também que os donos das casas também têm um período de 3 meses para não pagar as taxas. Taxas? A minha pergunta é o seguinte, então eu por enquanto não tenho esse problema, mas se por acaso o meu inquilino, que não me diga, eu não vou pagar as taxas por 3 meses, tenho um problema com o governo e não posso pagar as taxas por 3 meses, está certo. Ao fim de 3 meses, se ele sair, vai pagar estes 3 meses que ele ficou a dever as taxas. Judice, não é taxas, estamos a falar de rendas mesmo. De rendas, não? Sim, de rendas. E se o inquilino ao fim de 3 meses, ele chegou ao fim de 2 meses ou 3 dias, eu não vou pagar, eu vou mudar de casa. Pronto. Eu vou sair. Quem vai pagar esses 3 meses? Ok, isto aqui é fundamental nós entendermos. Portanto, a lei é clara. O inquilino não são os 3 meses, são 60 dias até que você possa pôr uma ação em tribunal para o despacho. Porque neste momento... Mas quer dizer, esses 3 meses que vocês estão a falar, o dono da casa vai perder esses 3 meses, não é? Não, você não vai perder esses 3 meses. Deve ter um mês também. Vamos chegar a um ponto aqui de acordo. Portanto, o senhor tem, como senhorio, pode trabalhar com o seu banco, se é uma daquelas 45 instituições, para pagar a sua mortgage durante os 90 dias. Tem que a pagar depois, mas portanto, tem 90 dias, portanto é um grace period, sem fees e tudo isso. O seu inquilino, literalmente, pode-se atrasar até 60 dias. Porquê? Porque os tribunais... Está à espera dos $1.200 para já ou 2.400. Vai ter para pagar. Portanto, mas os tribunais não vão poder receber nenhum caso de despejo. Claro. Portanto, a questão aqui foi aquilo que o advogado Tony Castro referiu, é isto. A responsabilidade está lá. A mensagem dele foi: os inquilinos têm que pagar. Se passam uma situação difícil, devem falar com o senhorio. Porquê? Porque ficamos todos a perder. O senhor, se numa situação normal o seu inquilino não pagar a renda, o que é que tem? Tem que ir legalmente contra ele. Agora aqui não pode ir legalmente por 60 dias, depois de 60 dias Exatamente. Já pode. Porque ele vai receber também um pacote de estímulo, que isso deve servir para pagar a renda. Se não o pagar é porque tem más intenções e ao fim de 60 dias diz que se vai embora, mas o senhor também deve ter um mês dentro, não é? Portanto, não. Mais ou pode menos, depois ir legalmente pode ir contra a pessoa, o que é uma situação que acontece lamentavelmente até fora da pandemia. Não? Uma pessoa, você tem, por exemplo, um inquilino que não o paga um mês, não o paga outro mês, você tem que legalmente pô-lo fora. É o que está a passar aqui. A única diferença é que agora por 60 dias não se pode pôr um caso. É o seguinte, é que, segundo como eu ouço vocês dizerem que os donos das casas, quem tem as mortes para pagar, ou as taxas para pagar, que também têm 3 meses para pagar as taxas da casa, não é? Que vocês dizem aí na televisão? No sua mortgage. No seu mortgage. Por exemplo, se o senhor deve 12 anos de mortgage...
eu passa a tenho que pagar as dever... taxas da minha casa. Peraí, se faltam 12 meses de mortgage, o senhor terá de faltar não 12 tem mortgage, meses... Luís. O senhor não tem mortgage, e 3 meses... só está a falar dos impostos municipais, porque o Que senhor não é o já caso. não deve ao banco, Exato. correto? Ah, se não deve ao banco é só impostos, sim. Correto, não é? Não, porque o problema é que eu ainda, como há 15 minutos, por estas horas, como há 15, 20 minutos, eu tive uma chamada aqui do meia da Harrison, que é lá, a dizerem que se o City Hall não está aberto, nós temos as taxas têm que ser pagas, e se não pagarmos, ou pagarmos em online, porque as taxas têm que ser pagas. Ok, como já referimos neste programa, depende da autarquia, portanto do município, nós poderemos fazer um levantamento. Eu penso que neste momento o que está a acontecer, porque já tivemos uma pergunta também federal, assim, já tivemos uma informação também de Elizabeth. Eu penso que a cidade também tem um orçamento, também tem que sobreviver. E está, portanto, a lembrar a todas as pessoas que há que fazer pagamento. Agora, eu não acredito... o período de graça são 3 meses, meu caro. Há um período de graça, portanto, nós poderemos fazer o levantamento em cada município da área e fazer essa pergunta, porque falamos com os presidentes de Câmara todos os dias e perguntar-lhe diretamente, meu senhor, se uma pessoa que tenha uma casa em Harrison não puder pagar os impostos este mês ou este trimestre, o que é que pode ser feito? Aliás, isso foi dito pelo advogado do New York Times esta manhã, porque disse que iam protelar durante 90 dias o pagamento das taxas ou da mortgage. Correto. Portanto, há aqui duas coisas que é preciso clarificar e nós prometemos numa próxima oportunidade não muito distante, em cidades como Newark, Elizabeth, Kearney e também Harrison, porque não fazer essa pergunta diretamente aos responsáveis? Claro. A pergunta que eu faço diretamente ao Carlos Ferreira é como é que vão os números do coronavírus, dos que são vítimas, daqueles que já se curaram, infelizmente, daqueles que já faleceram. Carlos. Boa noite, Luís. Boa noite, Ricky. Chegou-se então um momento em que nos debruçamos sobre os números do Covid-19 no mundo, no país, nos estados mais afetados e nos condados, aqui à volta. Há neste momento no mundo mais de 1,5 milhão de casos ativos e perto de 90 mil pessoas já perderam a vida. Ainda assim, numa nota positiva, também 320 mil pessoas já recuperaram. Os Estados Unidos continuam a ser o epicentro destacado da pandemia, com mais de 423 mil casos ativos e cerca de 14.400 mortes. Os casos em Espanha aumentaram 7%, em Itália 5%. Em França, os casos aumentaram na ordem dos 15%, aproximando-se agora dos 114 mil, com perto de 11 mil mortes. O Brasil já ultrapassou Portugal, tendo os casos aumentado na ordem dos 31%. Em Portugal, o aumento foi de 12% e o número de casos ativos já ultrapassou os 13 mil e 380 pessoas já faleceram até à data. Nos Estados Unidos, Nova Iorque continua a ser o estado mais afetado, com mais de 150 mil casos e mais de 6.200 mortos. Segue-se New Jersey, que já ultrapassou os 47.400 casos ativos, somando mais de 1.500 mortos. Registra-se igualmente um aumento preocupante do vírus rumo ao interior do país. Exemplo disso é o estado de Michigan, neste momento o terceiro estado mais afetado. Segue-se a Califórnia com mais de 17.800 casos ativos e mais de 450 mortos. Os números em Louisiana aumentaram rapidamente. Note-se que Louisiana fica ao lado de Texas, seguindo-se Pennsylvania com mais de 16.600 casos ativos e a Flórida a chegar aos 15.500. No estado de New Jersey, o condado de Bergen conta com mais de 7.500 casos ativos e 263 mortos. Essex County com 5.078 casos ativos e 232 mortos. Hudson a chegar aos 5.000 casos com 103 mortos e o condado de Union com 4.358 casos e 96 mortos. O autarca da cidade de Newark, Ras Baraka, alertou hoje que necessita de apoio de profissionais da linha da frente, que sejam médicos, enfermeiros, bombeiros e polícias, mesmo que estejam na reforma, para ajudar a cidade, o que é ilustrativo daquilo que se passa neste município. Ou seja, compete-nos a nós ficar em casa. Muito obrigado, Carlos. Agora, o que é importante referir é lembrá-lo de que vai haver uma iniciativa importante no dia 25 de Abril, de uma parceria entre o vereador Augusto Amador e o Grupo SIABRAS.
Parceria entre o vereador Amador, o Grupo Seabras, iBidin e o ICC. Vão ser entregados cupons de alimentos, os cheques, os vouchers, a partir do dia 25 de abril, 10 da manhã, nos escritórios do Little City Hall, na Monroe Street. Se está em necessidade, se é idoso, contacte a partir desse dia e poderá aí levantar o cupom de $100 a ser utilizado no Grupo Seabras. Amanhã também teremos outras novidades também de incentivos na comunidade que daremos em primeira mão para... Amanhã vamos falar de desporto. O desporto também tem a ver com o coronavírus e vamos ter nomes famosos connosco. Portanto, não se esqueça de estar amanhã connosco. Eu agora queria dizer-lhe que há uma boa notícia no meio de tanta dor e de tanto sofrimento. As empresas Staples e Cheesecake Factory anunciaram que não vão pagar a renda dos seus estabelecimentos que ocupam por simpatia dos seus proprietários. Um excelente exemplo, Ricky. Um excelente exemplo que nos faz mesmo dizer, fique em casa. E fique com a Nazaré. Este programa teve o patrocínio de